Eu nunca soube exatamente como o coração parte. Achei que fosse uma coisa de filme, sabe? Aquela dor no peito, o ar que some, o mundo que gira. Mas naquela manhã de terça-feira, sentada numa cadeira de couro cinza, numa sala de reuniões no 12º andar de um edifício no centro de Ribeirão Preto, eu aprendi que o coração não parte de uma vez. Ele vai rachando devagar, durante anos, até que um dia você olha para o homem que dormiu do seu lado por 2 décadas e percebe que o buraco no peito não foi ele quem fez naquele dia. Foi você mesma que ficou deixando ele fazer. O ar-condicionado da sala estava frio demais. Eu lembro disso com uma precisão que me assusta até hoje. Aquele frio seco de escritório que resseca os lábios e faz a gente se sentir pequena. A mesa era de vidro, enorme, com cadeiras ao redor que deviam custar mais do que o meu primeiro carro. Havia uma jarra de água mineral no centro, 2 copos, e o cheiro de café que alguém tinha esquecido, ligado na copa lá do fundo. Detalhes bobos. Mas quando a gente está prestes a ver a própria vida desmoronar ou ser reconstruída, os detalhes bobos ficam gravados para sempre. Fábio chegou 11 minutos atrasado. 11. Eu contei. Já era assim nos nossos aniversários, nas festas dos filhos, nos jantares que eu passava horas preparando. O mundo podia esperar porque Fábio Mendonça sempre tinha coisa mais importante para fazer. Ele entrou pela porta com aquele terno azul marinho que eu mesma tinha mandado buscar na alfaiataria 3 anos antes, quando ainda achava que cuidar dele era um ato de amor e não de ingenuidade. O cabelo grisalho nas têmporas, que ele cultivava com orgulho porque dizia que dava ar de autoridade. O relógio novo no pulso, aquele que ele disse que tinha ganhado de um cliente, e que eu sabia com a certeza fria de quem já passou pela dor da confirmação, que tinha sido presente dela. Do lado dele, o doutor Henrique Salave, 50 e poucos anos, terno cinza, gravata a bordo, pasta de couro marrom clara. Advogado. O melhor da cidade, segundo Fábio. Ele mesmo tinha me dito isso, 3 semanas antes, numa ligação que eu não deveria ter atendido, mas atendi porque os filhos estavam em casa e eu ainda tinha o hábito idiota de tentar manter as aparências. Pode ligar para qualquer advogado que você quiser. Cláudia, ele disse naquela tarde, com aquela voz mansa de quem sabe que vai ganhar. Mas eu já fechei com o Henrique Salave. Todo mundo no mercado sabe quem ele é. Você vai gastar seu dinheirinho e no final vai sair sem nada mesmo. Porque o que é meu, e o que é nosso. Bem, a gente vai ver o que sobra para você. Eu segurei o telefone com tanta força que minha mão ficou branca. Não respondi nada. Só desliguei. E fui até a gaveta do meu escritório, aquela pequena sala que eu tinha transformado em cantinho de trabalho no fundo da casa, e peguei a pasta. A minha pasta preta. Mas eu tô adiantando demais a história. Deixa eu voltar àquela sala fria, àquela terça-feira, ao momento em que Fábio puxou a cadeira com aquele ruído arrastado que ecoou no vidro e me olhou do outro lado da mesa com um sorriso que não chegava nos olhos. Cláudia, ele disse, como quem cumprimenta uma funcionária que vai ser demitida. Fábio, eu respondi. Do meu lado, a doutora Renata Coelho abriu o notebook com calma. 38 anos, cabelo escuro preso num coque baixo, blusa branca, expressão neutra de quem já sentou nessa mesa centenas de vezes e sabe exatamente o que vai acontecer. Ela tinha me dito, no dia anterior, tomando um café no escritório dela. Cláudia, amanhã você pode sentir vontade de falar, de se defender, de explicar, de reagir ao que ele disser. Não faz isso. Me deixa trabalhar. E eu tinha prometido que ia obedecer. Mas confesso que, quando vi o sorriso dele, foi difícil. O doutor Henrique abriu a reunião com aquela voz de quem cobra R$ 300 por hora. Falou sobre o patrimônio do casal, sobre os bens registrados, sobre a proposta que a parte dele trazia para facilitar o processo e poupar tempo e dinheiro dos 2 lados. A proposta era simples, como ele disse com toda a delicadeza possível. Eu ficava com um apartamento de 280 mil que a gente tinha comprado no começo do casamento, com a mobília, com o carro de 2018 e com uma pensão alimentícia pelos filhos durante mais 2 anos.
A empresa, os 3 imóveis comerciais, a casa de campo em Batatais, a participação na incorporadora, tudo ficava com Fábio. Ele chamou isso de proposta justa, considerando a contribuição de cada parte para a construção do patrimônio familiar. Eu ouvi cada palavra. Senti o frio do ar condicionado no pescoço. Contei as pedras do anel que eu ainda usava porque tinha esquecido de tirar de manhã com a correria. E não falei nada. Fábio se inclinou levemente para frente, os cotovelos na mesa de vidro, aquele sorriso ainda no lugar. E então ele falou, a frase. Aquela que ele tinha guardado, eu tenho certeza que ele tinha ensaiado no espelho, que ele queria que eu levasse para sempre como uma cicatriz. Meu advogado é o melhor da cidade, Cláudia. Você vai perder tudo. E o jeito que ele disse. Não foi raiva, não foi crueldade de quem perdeu o controle. Foi tranquilo, foi quase carinhoso, sabe? Como quem explica para uma criança que o bichinho de estimação morreu. Uma condescendência que doeu mais do que qualquer grito jamais poderia doer. Porque aquilo ali era o resumo do que ele achava de mim depois de 22 anos. Uma mulher que podia ser descartada com uma frase gentil e uma proposta ridícula. Do meu lado, eu vi Renata fechar o notebook dela por 1 segundo. Só 1 segundo. Ela respirou fundo pelo nariz, levantou os olhos para mim e me deu um olhar que eu só consigo descrever como... Agora. Ela abriu a pasta. A minha pasta preta. Aquela mesma pasta de couro que Fábio tinha usado durante anos para fechar contratos, para assinar escrituras, para chegar em reuniões com ar de dono do mundo. Eu tinha encontrado ela no escritório dele um dia que ele tinha viajado e pensei, que ironia bonita. Peguei emprestado sem avisar. Ele nunca percebeu, porque nunca me olhava de verdade. Renata tirou a primeira aba de documentos e passou pelo vidro da mesa na direção do Dr. Henrique. Eu não vou descrever tudo o que estava ali. Não ainda, mas vou dizer o seguinte. Eram 3 anos de trabalho silencioso. 3 anos em que eu fui, aos poucos, como contadora que sou e que sempre fui, juntando peça por peça de um quebra-cabeça que Fábio achava que estava escondido. Extratos, transferências, contratos assinados com datas que não batem, notas fiscais de empresa que não existe, nomes de laranjas, valores, datas. 840 mil reais que saíram do patrimônio do casal pelos últimos 36 meses e foram parar em lugares que Fábio achava que eu nunca ia encontrar. Ele achou que eu era só a esposa. Esqueceu que eu era contadora há 20 anos. O Dr. Henrique pegou os papéis. Começou a ler. Eu observei o rosto dele com toda a atenção que eu tinha. Vi a sobrancelha direita subir. Vi ele passar a página. Vi ele voltar para a página anterior. Vi ele pegar o celular e olhar a tela por 1 segundo, como quem precisa se ancorar em alguma coisa real. Então ele pegou o notebook, abriu, digitou alguma coisa rápido, leu, fechou o notebook. A sala ficou em silêncio. Fábio, que estava olhando para o lado com aquela expressão de quem já ganhou, percebeu o silêncio e virou o rosto. Olhou para o advogado. Henrique? O Dr. Henrique Salave colocou os papéis sobre a mesa com cuidado, juntou as mãos, olhou para o cliente dele e disse, com uma voz completamente diferente daquela que tinha começado a reunião. Com licença, preciso conversar com o meu cliente lá fora. Eles levantaram, saíram pela porta, e a porta de vidro fechou com um clique suave que soou para mim como o primeiro dia do resto da minha vida. Renata me olhou. E pela primeira vez naquela manhã gelada, ela sorriu. Eu olhei para a janela. Lá fora, Ribeirão Preto seguia o dia dela sem saber de nada. Carros na rua, gente na calçada, o sol de janeiro batendo forte no asfalto. A vida normal das pessoas que não tinham acabado de ver um homem de terno cinza fechar o notebook e pedir licença com a voz de quem percebe que está numa guerra que já perdeu. Eu envolvi as mãos em volta do copo de água fria e pensei em tudo que me trouxe até ali. Em como aquela sala de vidro, aquele frio artificial, aquele sorriso condescendente de Fábio tinha sido, na verdade, o fim de uma história muito mais longa. Uma história que começou numa noite de chuva em Ribeirão, anos atrás,
quando eu era jovem o suficiente para achar que amor era sinônimo de sacrifício, e que foi se construindo, bloco por bloco, silêncio por silêncio, até o dia em que eu aprendi que a mulher que fica quieta nem sempre é a mulher que perdeu. Às vezes, ela é a única que realmente sabe o que está fazendo. Se você quer descobrir o que estava naquela pasta e como 3 anos de silêncio se transformaram no movimento mais poderoso da minha vida, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir, ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Fábio Mendonça numa noite de outubro de 2001. Numa festa de aniversário de uma colega de faculdade, num apartamento pequeno no bairro do Ipiranga que cheirava a pipoca e tinha aquelas luzes de Natal penduradas na parede porque a dona do apartamento achava que luzes de Natal serviam para qualquer ocasião. Eu tinha 25 anos, estava no último semestre de Ciências Contábeis e tinha acabado de passar por um término de namoro que me deixou mais aliviada do que triste. O que já deveria ter me ensinado alguma coisa sobre o tipo de relacionamento que eu merecia. Mas a gente tem 25 anos uma vez só, e com 25 anos a gente ainda confunde intensidade com amor. Fábio tinha 29, já trabalhava na construtora do pai, já usava terno em dia de semana, já tinha aquele jeito de entrar num lugar como se o lugar tivesse esperando por ele. Não era o homem mais bonito da festa, mas era o mais presente, sabe? Aquele tipo de pessoa que, quando fala com você, faz parecer que você é a única pessoa na sala, que escuta com os 2 olhos, que ri da sua piada antes de você terminar, não porque é bajulador, mas porque parece genuinamente encantado. Eu sei agora que isso tem nome. Chama bombardeio de amor. Na época eu chamei de destino. Ele me pediu o número naquela noite. Ligou no dia seguinte, o que já era raro naquela época em que os homens esperavam 3 dias para não parecer ansiosos. Me chamou para jantar numa sexta-feira num restaurante italiano que custou mais do que eu ganhava em uma semana de estágio. Pediu vinho sem olhar o preço. Me perguntou sobre os meus sonhos com uma seriedade que eu nunca tinha encontrado antes. E quando me levou até a porta do meu apartamento, me deu um beijo na testa e disse que ia me ligar no dia seguinte. Ligou. 3 meses depois, eu já tinha mudado para Ribeirão Preto para ficar perto dele. 6 meses depois, estava morando com ele. 1 ano depois, casamos numa cerimônia linda no clube da família dele, com 200 convidados, flores brancas em tudo. E minha mãe chorando na primeira fila com aquele choro de quem está feliz, mas também com um pouco de medo, que só hoje eu entendo. Os primeiros anos foram bons. Preciso ser honesta sobre isso, porque seria fácil pintar Fábio como um monstro desde o primeiro dia. Mas não é verdade. Ele era atencioso, trabalhador, presente com as crianças quando Rafael nasceu em 2004 e quando Beatriz veio em 2007. A gente viajava nas férias. Ele me mandava flor no aniversário de namoro. Havia uma versão dele que eu amei de verdade, e essa versão existiu. Só foi ficando mais rara com o tempo, como um rádio que vai perdendo a frequência aos poucos, e a gente fica mexendo no botão, tentando achar de volta aquela música que ouvia antes. Quando a construtora começou a crescer, por volta de 2008, 2009, alguma coisa mudou. Não de repente. Nunca é de repente. É aquela coisa gradual que você só percebe quando olha para trás anos depois e pensa: ah, foi ali. Ali foi a primeira rachadura. Ele passou a chegar mais tarde, a viajar mais, a atender o celular no quintal quando eu estava na sala. As explicações foram ficando mais elaboradas e eu, idiota que era, ficava aliviada quando as explicações faziam sentido, em vez de notar que explicações elaboradas são sinal de ensaio prévio. Fui absorvendo a casa, os filhos, a escola, a reunião de pais, o médico, a ida ao mercado, a conta da luz, o encanador, a festa junina da Beatriz, o campeonato de futebol do Rafael. Fui me tornando o centro de operações de uma vida que só era minha na parte da execução. A empresa crescia, e quanto mais ela crescia, menos eu existia.
Tem uma coisa que as pessoas não falam sobre casamentos que vão se desfazendo por dentro. A solidão é pior do que a de quando se é solteiro. Quando se é solteiro, a solidão tem bordas definidas. Você sabe onde ela começa e termina. Num casamento que está se esvaziando, a solidão tem a cara do outro. Você está no jantar de família com as crianças, ele está sentado na sua frente e você se sente mais sozinha do que se estivesse num quarto vazio, porque pelo menos no quarto vazio, ninguém te ignora de propósito. Em 2015, eu entrei no escritório dele em casa para buscar a tesoura, porque a minha tinha sumido e eu precisava cortar um papel da escola da Beatriz. Era um domingo à tarde. Ele estava na garagem fazendo não sei o quê. A tesoura estava na gaveta de baixo, junto com um monte de papéis, e quando eu puxei a gaveta, um envelope caiu no chão. Eu não ia abrir. Juro que não ia. Mas o envelope estava sem lacre. E o nome que estava escrito no verso, com letra feminina azul marinho, não era o meu. Era Viviane. Eu fiquei olhando para aquele nome por um tempo que não sei medir. Então, dobrei o envelope, coloquei de volta, peguei a tesoura e fui cortar o papel da Beatriz. Servi o jantar, banhei a Beatriz, ajudei o Rafael com o dever de matemática. Fiz tudo isso com as mãos que abriram a gaveta de volta, sem abrir o envelope. E só depois que as crianças dormiram, às 11 da noite, sentada na beira da cama com o quarto escuro, eu deixei o choro vir. Não confrontei Fábio. Não naquele dia. Não naquele ano. Faz sentido? Sei que para muita gente não faz. Mas eu tinha 2 filhos de 8 e 11 anos, uma vida inteira construída em Ribeirão Preto, longe da minha família, uma identidade que estava tão misturada com o papel de esposa e mãe, que eu não sabia mais onde eu terminava e onde o casamento começava. E havia um medo que eu não conseguia nomear, mas que ocupava o peito inteiro. E se eu confrontasse, e ele fosse embora? E se confrontasse, e ele ficasse, e nada mudasse? Qual das duas era pior? Então, eu fiz a coisa que contadoras fazem quando não sabem como reagir emocionalmente. Comecei a documentar. Não foi uma decisão consciente no começo. Foi quase instintivo. Uma nota aqui, uma data ali. Uma transferência estranha que eu vi passando nos extratos da conta conjunta, porque era eu quem cuidava das finanças da casa faz anos. Fábio nunca quis saber de boleto, de imposto, de declaração. Você entende dessas coisas, ele dizia, como se delegar para mim o trabalho chato fosse um elogio. E eu entendia. Deus, como eu entendia. A primeira coisa estranha que encontrei foi uma transferência de R$ 12.000 para uma empresa chamada VRS Consultoria, em São Paulo, em março de 2016. Fui verificar o CNPJ. A empresa tinha sido aberta 6 meses antes. Sócia única. Viviane Ramos Saraiva. Viviane. Eu fechei o computador. Abri de novo. Fechei de novo. Fiquei sentada por 20 minutos olhando para o papel de parede do escritório que eu mesma tinha escolhido. Aquele bege clarinho que parecia tão neutro e seguro, e entendi que o meu casamento não era o que eu achava que era. Não tinha sido por um tempo que eu não sabia medir. O que fiz a seguir foi a coisa mais fria e mais inteligente que já fiz na vida. E foi uma escolha que nasceu não da raiva, mas de uma espécie de clareza que vem quando a dor é grande demais para sentir de uma vez e o corpo encontra outro canal para ela. Abri uma pasta no computador. Dei o nome de Declarações Diversas. Colei ali o extrato com a transferência. Colei o CNPJ da VRS Consultoria. E coloquei uma senha que Fábio nunca adivinharia porque era o nome do meu primeiro cachorro, que morreu antes de eu conhecer ele. Nos 3 anos seguintes, aquela pasta cresceu. Não foi fácil. Teve noites em que eu queria só jogar tudo fora e fingir que não sabia de nada. Teve vezes em que Fábio chegava em casa com um buquê de flores sem motivo aparente e eu pensava, talvez eu esteja errada, talvez seja paranoia minha, talvez ele tenha mudado. E então, a semana seguinte aparecia com outra transferência, outro recibo, outro detalhe que não fechava. E eu ia até a pasta e adicionava mais uma página. Eu aprendi coisas que nunca quis saber. Aprendi que Viviane Saraiva tinha 32 anos quando começaram, era formada em administração, tinha entrado como sócia minority na empresa de Fábio em 2014.
Aprendi que a VRS Consultoria era uma casca, uma empresa sem funcionários, sem produto, sem serviço real, cuja única função era receber dinheiro que saía do patrimônio que era metade meu. Aprendi que haviam 3 imóveis que Fábio estava tentando transferir para o nome de uma holding nova, criada em 2018, cujos documentos tinham assinaturas que eu não reconhecia como minhas, mas que eram minhas, falsificadas de documentos antigos. Isso foi quando eu entendi que não era só traição. Era um plano. Ele estava se preparando para me deixar antes de me dizer que ia me deixar. Estava esvaziando o que era nosso enquanto me dizia boa noite e me pedia para passar o sal no jantar. E a elegância fria disso, a premeditação, aquilo partiu alguma coisa em mim que o nome da Viviane no envelope não tinha partido, porque ao menos aquilo era humano, era fraqueza, era um homem que cedeu a uma tentação. Isso era diferente. Isso era um homem que olhava para mim e calculava. Liguei para minha irmã em São Paulo numa quinta-feira à noite, depois que as crianças dormiram e Fábio estava numa reunião de negócios. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo e então disse: Clau, eu conheço uma advogada. Você precisa conversar com ela antes de fazer qualquer movimento. Antes de dizer uma palavra para ele. Renata Coelho tinha o escritório na Vila do Bosque. Fui até lá, numa tarde de abril de 2019, com a pasta impressa em papel, porque eu não queria nada só no computador. Queria coisas que eu pudesse tocar, guardar, carregar. Eram 47 páginas. Renata leu tudo naquela tarde, tomou café, pediu mais café, fez anotações. Quando terminou, tirou os óculos, colocou em cima da mesa e me olhou. Você tem noção do que você tem aqui? Tenho, eu disse. Você construiu isso sozinha? Sou contadora, eu disse. Ela ficou olhando para mim por uns segundos. Então disse: Cláudia, eu preciso que você continue fazendo exatamente o que estava fazendo. Não muda nada em casa. Não confronta. Não sinaliza. A gente vai esperar o momento certo. E quando ele pedir o divórcio, porque ele vai pedir, a gente vai estar pronta. Fábio pediu o divórcio em novembro de 2021. Nós dois sabíamos que estava chegando. Eu acho que ele até aliviou quando finalmente falou, porque carregar um segredo que você acha que só você sabe tem um peso. O que ele não sabia era que o segredo já era de 2. Ele disse, naquela noite na cozinha, com a Beatriz já dormindo e o Rafael na faculdade em Campinas. Cláudia, a gente precisa conversar sobre o nosso casamento. Eu acho que a gente chegou no fim. Eu estava lavando a louça. Desliguei a torneira. Me enxuguei no pano de prato e disse: Tudo bem, vou contratar um advogado. Ele pareceu surpreso com a calma. Esperava choro, gritos, desespero. Não porque fosse cruel naquele momento específico, mas porque 22 anos de casamento criam uma imagem da outra pessoa. E a imagem que ele tinha de mim era uma mulher que precisava dele para funcionar. Naquela noite, depois que ele foi dormir no quarto de hóspedes, eu fui até o escritório. Abri a gaveta. Peguei a pasta preta de couro dele, aquela que ele usava para fechar negócios importantes. Passei a mão no couro e coloquei as 47 páginas dentro. Achei que era justo. Renata me ligou numa segunda-feira de manhã, início de dezembro de 2021. Enquanto eu estava no estacionamento do mercado com 2 sacolas no porta-malas e o coração ainda aprendendo a bater num ritmo novo. Aquele ritmo estranho de quem sabe que a vida vai mudar, mas ainda não sabe exatamente como. Cláudia, precisamos acelerar uma coisa, ela disse sem preâmbulo. Tenho uma informação de que ele está tentando registrar a transferência de 2 imóveis ainda esse mês, antes do processo ser aberto formalmente. Eu fechei o porta-malas, fiquei parada no asfalto quente de dezembro com o sol batendo na nuca. Ele pode fazer isso? Ele está tentando, mas se a gente protocolar o pedido de divórcio antes que a transferência seja registrada em cartório, esses bens ficam bloqueados automaticamente, como parte do patrimônio a ser partilhado. Temos uma janela pequena. Você consegue vir ao escritório hoje à tarde? Eu consegui.
Aquela tarde no escritório da Renata foi a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente do peso que tinha carregado nos últimos anos. Não era felicidade, não era alívio ainda. Era uma coisa mais silenciosa, mais estrutural, como quando um prédio que estava inclinando encontra um ponto de apoio novo. Uma estabilidade que eu não reconhecia porque fazia tempo demais que eu não a sentia. Renata tinha uma sócia mais jovem no escritório, a doutora Paula, que ficou responsável por protocolar os documentos naquela semana. Elas trabalharam rápido. O pedido de divórcio litigioso foi protocolado na quinta-feira, 2 dias antes de Fábio conseguir registrar a transferência dos imóveis em cartório. Quando o oficial de cartório tentou processar a transferência na sexta-feira, o sistema já mostrava o bloqueio judicial. Fábio me ligou naquela sexta-feira, às 18h40. Eu lembro porque estava ajudando a Beatriz a estudar para a prova de história, e o celular vibrou na mesa com o nome dele. Eu olhei. A Beatriz olhou para mim. Eu desliguei a tela e disse: "Me mostra de novo essa questão sobre a Segunda Guerra." Ele deixou mensagem, depois outra, depois ligou de novo. Eu não atendi nenhuma. Naquela noite, quando a Beatriz dormiu, eu li as mensagens. Eram do tipo que eu esperava, mistura de raiva com aquela arrogância de quem ainda não entendeu que o jogo mudou. "Você não sabe o que está fazendo. Meu advogado vai resolver isso em 2 dias. Você está cometendo um erro. Respondi só uma coisa. Fala com o meu advogado." E bloqueei o número. Foi a primeira vez em 22 anos que eu bloqueei Fábio Mendonça. Fiquei olhando para a tela por um tempo depois de fazer isso, esperando sentir culpa ou medo ou aquela ansiedade velha de quem está quebrando uma regra que nunca foi dita, mas sempre foi exigida. Não senti nada disso. Senti o colchão debaixo de mim, o silêncio do quarto, e uma coisa pequena e quente que demorei um pouco para identificar. Era paz, não completa, não ainda, mas um pedaço dela. Nos meses seguintes, o processo correu com aquela lentidão burocrática que o sistema judiciário brasileiro tem de sobra. Havia audiências preliminares, trocas de documentos, perícias. Fábio trocou de advogado uma vez nesse período, o que Renata me contou com um sorriso discreto que dizia mais do que as palavras. Depois voltou para o Dr. Henrique, que devia ter cobrado caro pela sensação de segurança que transmitia. Foi nesse período que Marcos entrou na história. Marcos Aurélio tinha 51 anos, era contador-chefe na empresa de Fábio desde 2010. E era uma daquelas pessoas que existem em silêncio nas organizações, fazendo tudo funcionar enquanto o dono da empresa aparece nas fotos. Eu o conhecia desde o começo. Tínhamos uma relação cordial de quase amigos que nunca avançou além dos limites do que o casamento com Fábio permitia. Mas havia um respeito mútuo, da categoria profissional, aquele reconhecimento silencioso entre pessoas que entendem os mesmos números e sabem que os números nunca mentem. Marcos me mandou uma mensagem num domingo de fevereiro de 2022. Não no celular. No e-mail profissional que eu mantinha, aquele que Fábio raramente sabia que existia porque era do meu trabalho autônomo que eu fazia às escondidas durante anos, pequenos serviços de contabilidade para empresas da região que me mantinham sã e conectada com quem eu era antes de virar só a esposa do Fábio. A mensagem dizia: "Cláudia, preciso conversar com você sobre alguma coisa que encontrei. É importante. Pode ser por aqui mesmo." Eu respondi na hora. O que Marcos me contou nas semanas seguintes foi a última peça do quebra-cabeça, aquela que eu não tinha conseguido encontrar sozinha. Havia uma segunda holding, mais recente que a primeira, criada em novembro de 2021, 2 semanas depois que Fábio me pediu o divórcio na cozinha. Essa holding tinha como sócia nominal uma pessoa chamada Geraldo Antunes, que Marcos conhecia como cunhado de Viviane, um homem de 60 anos que morava no interior e que, segundo tudo que Marcos tinha verificado, nunca tinha colocado 1 centavo naquele negócio. Nessa holding, foram transferidos ativos da empresa principal num valor que Marcos estimou, de forma conservadora, em R$ 1.200.000.
Eu li aquilo sentada na mesa do escritório do fundo da casa, com uma xícara de café que tinha esfriado completamente do meu lado. Reli. Pedi para Marcos me mandar os documentos que ele tinha conseguido copiar, com cuidado, ao longo das semanas anteriores. Ele mandou. Eu passei uma noite inteira organizando, cruzando com o que eu já tinha, montando a sequência cronológica de tudo. Quando terminei, eram 4 da manhã. Eu tinha na tela um documento de 63 páginas que contava, com datas, valores, nomes e registros. A história completa de como Fábio Mendonça tinha tentado esvaziar um patrimônio que era metade meu durante os últimos 6 anos. Mandei tudo para Renata às 4h16 da manhã com o assunto. Versão final. Ela respondeu às 7h40. Cláudia, isso é extraordinário. Precisamos conversar hoje. Conversei. Ficamos 3 horas no escritório dela, ela e a doutora Paula, as duas lendo, anotando, cruzando com o que já tinham. Renata tirou os óculos 3 vezes naquela tarde para esfregar os olhos, que era o gesto dela quando estava processando alguma coisa grande. Ao final, ela me olhou e disse algo que eu guardei. Sabe o que isso significa, Cláudia? Isso não é só divórcio. Isso é fraude patrimonial. Isso é falsificação de assinatura. Isso muda completamente o que a gente pode pedir. E muda completamente o que ele pode perder. Eu sabia, por isso eu tinha feito. O que eu não sabia era como Fábio ia reagir quando percebesse. E isso ficou claro algumas semanas antes da reunião de divórcio, quando ele começou a tentar uma abordagem diferente. Ele apareceu na casa numa tarde de sábado em que a Beatriz estava lá. Eu já tinha pedido que ele avisasse com antecedência, mas ele simplesmente tocou a campainha como se ainda morasse ali. Eu abri a porta, me posicionei no vão com uma calma que me surpreendeu e disse: "O que você precisa?" Ele fez aquela cara de quem está sendo razoável. "Cláudia, a gente precisa conversar antes dessa reunião. Adulto com adulto, sem advogado no meio. A gente tem filhos juntos. A gente pode chegar num acordo que seja bom para todo mundo." "Meu advogado está disponível de segunda a sexta", eu disse. "Qualquer conversa passa por ele primeiro. Você está sendo irracional. Tchau, Fábio." Fechei a porta. Ouvi ele ficar parado ali por uns segundos. Depois os passos no caminho de pedra indo embora. Fui até a janela da sala, de trás da cortina, e vi ele parar na calçada, tirar o celular e ficar digitando por um tempo. Provavelmente para o Henrique. Provavelmente alguma versão de "ela não está cedendo. O que fazemos? O que fazemos?" Como se eu fosse um problema a ser resolvido. Como se 22 anos de vida tivessem se resumido a isso, a uma equação de perda e ganho que ele estava tentando resolver antes que eu percebesse os números errados. Percebi, Fábio. Aprendi com você. A tentativa seguinte foi pela Beatriz, e essa doeu mais do que qualquer outra coisa naquele período. Não porque ele a usou de forma cruel, ele não era esse tipo, mas porque minha filha de 17 anos veio até mim numa noite com os olhos cheios de um conflito que não era dela e disse: "Mãe, pai me perguntou se você não topava conversar com ele de novo. Ele disse que sente falta de casa." Eu sentei do lado dela no sofá, segurei a mão dela e disse, com o cuidado de quem sabe que cada palavra importa: "Beatriz, o que o seu pai sente ou não sente por mim não é responsabilidade sua. Você não precisa resolver isso. Isso é entre adultos e os advogados deles. Você só precisa ser filha, tá bom?" Ela chorou um pouco. Eu deixei. Depois ela disse: "Você está bem, mãe?" "Estou", eu disse. E pela primeira vez em muito tempo era verdade. A reunião foi marcada para aquela terça-feira de janeiro de 2023. Eu cheguei 20 minutos antes. Renata já estava lá. O notebook aberto, os documentos organizados em ordem exata que ela tinha ensaiado comigo na tarde anterior. A pasta preta estava na mochila de couro que eu trouxe, dentro de um envelope pardo, esperando o momento certo com a paciência que eu tinha aprendido nos últimos 3 anos. Quando Fábio entrou com o Dr. Henrique e disse, com aquela voz suave e devastadora, que eu ia perder tudo, eu respirei fundo pelo nariz e pensei em Marcos trabalhando naquelas noites de domingo para me mandar os documentos certos.
Pensei em Renata, lendo 63 páginas às 7 da manhã. Pensei na pasta preta de couro que eu tinha guardado com tanto cuidado, que tinha viajado de Ribeirão Preto até aquele 12º andar, numa bolsa de couro que custou R$ 140, numa loja de fundo de quintal e que valeu cada centavo. Pensei em tudo o que custou chegar ali, e deixei Renata abrir a pasta. O doutor Henrique pediu licença para conversar com o cliente lá fora, e eu fiquei na sala fria, esperando, com a calma de quem já sabe o resultado, porque foi ela quem escreveu a história. Eles ficaram fora da sala por 23 minutos. Eu sei porque fiquei olhando para o relógio na parede sem querer. Aquele relógio redondo de moldura preta que ficava sobre a estante de vidro no canto da sala, e os ponteiros foram andando com aquela lentidão específica que o tempo tem quando a gente está esperando por alguma coisa grande. Renata ficou no notebook, digitando, completamente impassível, como se aqueles 23 minutos fossem a parte mais normal do dia dela. Talvez fossem. Ela tinha me dito uma vez que a maior parte do trabalho de um bom advogado acontece antes de entrar na sala. Que quando você chega na reunião já sabendo o que a outra parte não sabe que você sabe, os 20 minutos que eles passam lá fora recalculando são só confirmação. Eu tomei água. Olhei pela janela. O sol de janeiro em Ribeirão Preto tinha aquela qualidade específica de início de tarde, branco e sem sombra, o tipo de luz que não perdoa nada e ilumina tudo com uma clareza quase agressiva. Pensei que era uma boa metáfora, então parei de pensar antes de virar uma dessas pessoas que encontram significado em tudo quando estão nervosas. Estava nervosa. Claro que estava. Por mais que eu tivesse me preparado, por mais que eu soubesse o que estava na pasta, havia uma parte de mim que ainda carregava aquela voz antiga, aquela que passou 22 anos aprendendo a duvidar de si mesma toda vez que ele erguia uma sobrancelha ou suspirava com impaciência. Aquela voz dizia: e se não for suficiente? E se ele encontrar uma saída que você não previu? E se o sistema, que tantas vezes favorece quem tem dinheiro para contratar o melhor advogado da cidade, encontrar uma forma de tornar tudo isso em nada? Eu olhei para Renata. Ela levantou os olhos do notebook como se tivesse sentido o meu olhar. Está bem? Ela perguntou baixinho. Estou, eu disse, e desta vez acreditei pela metade. A porta abriu. O Dr. Henrique entrou primeiro. A linguagem corporal dele era completamente diferente daquela de 40 minutos antes. Não havia mais aquela postura de quem está conduzindo uma negociação da qual conhece o resultado. Os ombros estavam levemente caídos. O passo era medido, cuidadoso, como o de alguém atravessando um chão que pode não ser sólido. Ele foi até a cadeira, puxou, sentou e colocou as mãos sobre a mesa com uma calma que parecia ensaiada porque precisava ser. Fábio entrou logo atrás. Eu olhei para ele. Tinha uma coisa no rosto dele que eu nunca tinha visto em 22 anos. Não era raiva. Não era aquela arrogância familiar que eu aprendi a ler como um segundo idioma. Era uma coisa mais próxima do que eu descreveria como desorientação. Aquele olhar de quem estava num quarto que conhecia de memória e chegou para encontrar as paredes em lugares diferentes. Ele se sentou sem me olhar. Pegou o copo de água, tomou, colocou de volta com mais força do que pretendia e o som ecoou no vidro da mesa. O Dr. Henrique colocou as mãos entrelaçadas sobre a superfície e olhou para Renata com uma expressão profissional que eu aprendi a reconhecer como o jeito que advogados olham um para o outro quando os dois sabem que o jogo acabou, mas ainda tem que performar a formalidade da conclusão. Tora, Renata, ele começou. Meu cliente gostaria de explorar a possibilidade de uma revisão da proposta inicial. Renata não sorriu. Não demonstrou nada, só disse: estamos ouvindo. O que se seguiu foi uma daquelas conversas que acontecem em 2 idiomas ao mesmo tempo. Na superfície, havia termos jurídicos, referências a artigos do Código Civil, percentuais e prazos. Por baixo, havia uma negociação completamente diferente. Aquela que os 2 advogados estavam conduzindo com os olhos, com as pausas, com o que não era dito. Eu entendia os 2 idiomas naquele momento.
3 anos documentando movimentações financeiras e reuniões semanais com Renata me tinham dado fluência em ambos. A nova proposta de Fábio, apresentada pelo Dr. Henrique com toda a delicadeza possível, era substancialmente diferente da primeira. Em vez de me deixar com o apartamento antigo e o carro, ele agora oferecia 50% dos imóveis registrados, incluindo a casa de campo de Batatais e uma participação financeira nos resultados da empresa pelos próximos 5 anos. Continuava não mencionando a VRS Consultoria. Continuava não mencionando a segunda holding. Continuava fingindo que aquelas 63 páginas não existiam. Renata ouviu tudo. Fez uma anotação. Então olhou para o Dr. Henrique e disse: apreciamos a revisão. No entanto, a proposta ainda não contempla a totalidade do patrimônio sujeito à partilha. Ela abriu o notebook. Especificamente, precisamos discutir os ativos transferidos para a VRS Consultoria entre março de 2016 e outubro de 2021, no valor total de 487,02 reais. E os ativos da empresa transferidos para a holding constituída em novembro de 2021, cujo valor estimado pela perícia contábil é de caos 240 mil reais. Além da questão das assinaturas nos documentos de transferência de imóveis de 2019 e 2020, que foram encaminhadas para análise grafotécnica. Silêncio. Um silêncio de um tipo que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o silêncio de quando ninguém tem nada a dizer. Era o silêncio de quando todo mundo tem muita coisa a dizer, mas ninguém quer ser o primeiro a dizê-la. Eu olhei para o Fábio. Ele estava olhando para a mesa de vidro. E eu vi, com uma precisão que só 22 anos de convivência dá, o exato momento em que ele entendeu. Não a extensão total, não ainda, mas o suficiente. Vi o músculo na mandíbula dele contrair. Vi ele engolir. Vi as mãos, que estavam abertas sobre a mesa, fecharem muito devagar até formar 2 punhos que ele então abriu de novo, conscientemente, porque ele sabia que eu estava olhando. Fábio, disse o Dr. Henrique num tom baixo que eu mal consegui ouvir. Talvez seja melhor a gente... Eu ouvi, Fábio disse. Primeira vez que ele falava desde que voltaram. A voz estava diferente. Não mansa, não condescendente. Não aquela voz de quem explica para o mundo como as coisas funcionam. Era uma voz que eu não reconhecia, e percebi que era porque era a voz dele sem a armadura. Plana, sem volume. Ele me olhou. Pela primeira vez naquela tarde, me olhou de verdade. E eu vi nos olhos dele uma pergunta que ele não fez em voz alta, mas que estava tão clara quanto se tivesse gritado. Desde quando? Desde 2016, Fábio. Desde o extrato de março. Desde a VRS Consultoria com o nome dela no CNPJ. Desde a noite que eu fechei o computador, abri de novo e escolhi saber em vez de fingir. Eu não disse nada disso. Mantive o rosto neutro, com um esforço que me custou mais do que qualquer outra coisa naquela tarde. Porque havia uma parte de mim, pequena mas presente, que queria que ele soubesse. Que queria dizer: eu vi. Eu sempre vi. Você achou que eu era cega porque era conveniente para você que eu fosse, mas eu nunca fui. Mas eu tinha prometido para Renata. E Renata estava fazendo o trabalho por mim com documentos que valiam mais do que qualquer discurso. O Dr. Henrique pediu uma suspensão de 48 horas para que as partes pudessem revisar as novas informações. Renata concordou com educação. Datas foram confirmadas, a reunião foi formalmente suspensa, e todos levantaram da mesa com aquela coreografia estranha de pessoas que estão em guerra, mas precisam performar civilidade enquanto guardam os papéis e fecham os notebooks. Fábio passou por mim perto da porta. Ele parou. 1 segundo só. Não chegou a me tocar. Não era esse o tipo de homem naquele momento. Mas ficou parado a 1 metro de distância com aquela expressão que eu não sabia como nomear ainda, e disse em voz muito baixa, quase para si mesmo: você guardou tudo isso. Não era pergunta. Sou contadora, eu disse. As mesmas palavras que tinha dito para Renata meses antes. Mas desta vez soaram diferentes. Soaram como o que sempre foram. A resposta mais completa que eu poderia dar. Ele ficou me olhando por mais 1 segundo.
Então saiu. O que aconteceu nas 48 horas seguintes, eu soube por Renata, que soube pelo trâmite formal dos documentos e por aquela rede invisível de informações que existe entre advogados que trabalham na mesma praça há anos. O Dr. Henrique passou aquelas horas fazendo o que advogados fazem quando a situação muda radicalmente. Aconselhou o cliente a avaliar o cenário realista. O cenário realista era o seguinte: com as provas que Renata tinha, havia base para a ação de fraude patrimonial, que podia resultar não só na devolução dos valores desviados, mas em processo criminal. Havia a questão da falsificação de assinatura, que era matéria penal independente do divórcio. Havia a exposição pública que um processo litigioso completo inevitavelmente traria, com todos os nomes, valores e documentos virando registro público. Fábio tinha uma empresa. Tinha sócios. Tinha um nome num mercado onde reputação é moeda. Na manhã do segundo dia, o Dr. Henrique ligou para Renata e disse que o cliente estava disposto a negociar um acordo integral. Eu estava na cozinha quando Renata me ligou com essa notícia. Fiquei de pé, de costas para o fogão, ouvindo ela explicar os termos que seriam propostos. 50% de todos os imóveis. 50% do valor de mercado da empresa, pago em parcelas corrigidas ao longo de 3 anos. Devolução dos valores documentados transferidos para a VRS Consultoria. Ressarcimento dos ativos da segunda holding, negociado num valor que refletia a perícia contábil. Pensão para a Beatriz até os 24 anos. E uma cláusula de confidencialidade proposta pela parte dele, que Renata recomendou que eu aceitasse porque me protegia também. O total, quando Renata me deu o número, foi de R$2.320.000 em bens, valores e ressarcimentos. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Cláudia, Renata disse. Estou aqui, eu disse. Pode aceitar. Ela fez uma pausa. Você tem certeza? Podemos ir a júri com isso e... Tenho certeza, eu disse. Não quero mais anos nisso. Quero terminar. Houve um momento, naquela semana em que os documentos finais estavam sendo preparados, em que Fábio tentou uma última vez. Não pelo advogado. Pessoalmente. Me mandou uma mensagem num número que eu não tinha bloqueado. Um número de trabalho que eu não sabia que era dele. A mensagem dizia: Cláudia, eu errei. Eu sei que errei. Mas depois de tudo que a gente construiu, depois dos nossos filhos, você não acha que a gente poderia pelo menos conversar? Não sobre o processo, só conversar. Eu li 3 vezes. Depois fechei o celular. Fui até o quarto da Beatriz, onde ela estava deitada ouvindo música com o fone, e me sentei na beirada da cama. Ela tirou um fone e me olhou. Oi, mãe. Oi, minha filha. Tudo bem? Tudo, ela disse. E com você? Tudo, eu disse. E desta vez era completamente verdade. Não respondi à mensagem dele. Alguns dias depois, enquanto Renata finalizava os últimos detalhes do acordo, recebi a notícia por uma conhecida em comum que eu nem sabia que ainda tínhamos. Viviane Saraiva tinha encerrado a VRS Consultoria em janeiro, logo depois que o processo de divórcio foi protocolado. E tinha encerrado também, segundo rumores do mercado, o relacionamento com Fábio. Que ela teria descoberto que o dinheiro que ele dizia que ia investir nela, na verdade, estava sendo usado como prova num processo judicial. Que ela teria dito para ele, segundo quem contou para quem me contou, que não tinha assinado para fazer parte de uma fraude. Não senti satisfação com isso, ou talvez tenha sentido um pouco e não quisesse admitir. O que eu sei é que não senti pena. Ela tinha feito escolhas. Ele tinha feito escolhas. E agora estavam vivendo com elas, do mesmo jeito que eu estava vivendo com as minhas, com a diferença de que as minhas estavam me levando para um lugar que eu queria ir, e as deles estavam levando para algum lugar que eu não precisava mais acompanhar. O acordo foi assinado numa quinta-feira chuvosa de abril de 2023, num cartório no centro de Ribeirão Preto que cheirava a papel e madeira velha. Fábio e eu sentamos em lados opostos da mesa de um tabelião de 60 anos que leu cada cláusula em voz alta com a neutralidade de quem já viu de tudo e parou de se surpreender.
Eu assinei cada página com uma caneta azul que o cartório forneceu. Fábio assinou depois de mim, sem me olhar. Quando o tabelião carimbou o último documento e disse, está encerrado, eu agradeci. Peguei minha cópia e saí pela porta de vidro do cartório para a chuva miúda de abril que estava caindo lá fora. Fiquei parada na calçada por um momento com os documentos protegidos dentro da pasta, a chuva fina no rosto, os carros passando na rua molhada, e pensei, acabou. 22 anos, 2 filhos, uma casa, uma empresa, uma fraude, 63 páginas, 2 reuniões, um acordo. Acabou. E então, caminhei até o carro. Existe uma mentira gentil que a gente conta para si mesma quando está no meio de uma história difícil. A mentira é a seguinte: quando acabar, vai ser diferente. Quando o processo terminar, quando o acordo for assinado, quando a última página for carimbada, alguma coisa vai mudar de forma visível e imediata. Uma luz vai acender. O ar vai ter outro gosto. Você vai acordar no dia seguinte sendo uma versão nova de você mesma, devidamente renovada, como roupa tirada da máquina ainda cheirando a amaciante. Não é assim. O dia depois da assinatura foi uma quinta-feira comum. Eu acordei às 7h10, um pouco depois do alarme, com aquela desorientação de quem dormiu mais fundo do que esperava. A Beatriz já tinha saído para a escola. A casa estava quieta do jeito que casas ficam quando só tem um adulto dentro delas, e esse adulto ainda está aprendendo a ocupar o silêncio, sem sentir que o silêncio é uma acusação. Fiz café. Comi uma torrada em pé na bancada da cozinha, olhando para o quintal onde o jasmim que eu tinha plantado 3 anos antes estava finalmente florescendo. Aquelas flores pequenas e brancas que cheiram mais do que qualquer flor tem direito. Pensei, ele está florescendo agora. Dei risada sozinha. Estava mesmo virando uma pessoa que encontrava significado em plantas. Os primeiros meses depois do divórcio foram um processo de reaprendizado que ninguém te avisa que vai ser necessário. Não as coisas práticas. Essas eu dominava, sempre dominei. As contas, os documentos, a declaração de imposto de renda como pessoa física e não mais como casal, a troca do sobrenome nos cadastros, a transferência dos bens para o meu nome. Essas coisas eu fiz com a competência automática de contadora que sou, sem drama, sem cerimônia. O que ninguém avisa é o reaprendizado das coisas sem peso. Aprender a escolher o que assistir na televisão sem calcular o que o outro vai querer. Aprender a planejar um fim de semana sem encaixar a agenda em volta de outra pessoa. Aprender a sentar numa mesa de restaurante por 2 e pedir o que eu queria sem aquela voz interna que perguntava se ele ia gostar do lugar, se ele ia reclamar do barulho, se ele ia ficar no celular durante a entrada e eu ia passar a refeição inteira fingindo que estava bem com isso. Aprender a estar comigo mesma sem achar que precisava de permissão. Foi o Rafael quem me deu o presente mais inesperado daquele período. Meu filho de 18 anos, que estava na faculdade em Campinas e que tinha ficado em silêncio sobre o divórcio durante meses, com aquela reserva de homem jovem que ainda não sabe como nomear os sentimentos grandes, me ligou numa noite de junho de 2023, 2 horas depois da meia-noite. Eu atendi com o coração na garganta, aquele medo de mãe que acorda quando o filho liga tarde. Mãe, você estava dormindo? Estava, eu disse. Aconteceu alguma coisa? Não, ele disse. Eu só queria te dizer uma coisa. Eu sei que eu deveria ter dito antes, mas eu estava processando e agora eu sei o que eu quero dizer. Fala, meu filho. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então disse: Você foi muito corajosa. Eu vi o quanto você segurou. Eu via você segurar desde pequeno e eu não sabia nomear o que via, mas eu via. E eu quero que você saiba que eu te admiro muito e que eu fico feliz que você tenha feito o que fez. Fiquei com o telefone no ouvido no escuro do quarto, sem conseguir falar por um tempo. Não por tristeza, por aquela coisa que acontece quando uma palavra que você precisava ouvir finalmente chega. E chega da boca da pessoa que você menos esperava e mais precisava. Obrigada, meu filho. Eu disse quando a voz voltou. Boa noite, mãe. Boa noite. Fiquei deitada depois disso, olhando para o teto por um tempo, e pensei que se tivesse sido só por aquela ligação, já teria valido tudo.
A Beatriz teve um percurso diferente, mais turbulento, como era de se esperar de uma adolescente de 17 anos, cujos pais se divorciaram no ano em que ela estava formando a própria identidade. Houve um período de raiva direcionada a mim, que é injusto, mas compreensível, porque eu era a mais acessível e porque filhos às vezes punem quem ficou pelo crime de ter ficado. Eu segurei. Não com perfeição. Houve noites em que eu chorei no chuveiro depois de uma discussão boba que era sobre louça, mas era sobre muito mais do que louça. Mas segurei com a consciência de que ela precisava de espaço para processar, não de uma mãe que desmoronasse junto. Em agosto daquele ano, numa tarde de sábado em que estávamos fazendo nada em especial, ela do lado de cá do sofá com o celular, eu do outro lado tentando ler um livro que eu não conseguia me concentrar, ela disse sem levantar os olhos da tela: "Mãe, você ia me contar o que estava na pasta aquela vez." Olhei para ela. "Você não precisa de detalhes, Beatriz." "Não quero detalhes," ela disse. "Só quero saber se você estava com medo." Pensei por um momento. "Estava," eu disse. "O tempo todo." Ela ficou em silêncio. Depois disse: "Mas você fez mesmo assim." "Fiz mesmo assim." Ela não disse mais nada. Mas alguma coisa mudou naquele tarde. Alguma coisa sutil que eu senti mais do que vi, como quando a pressão do ar muda antes de chover. Nas semanas seguintes, ela foi ficando mais perto, as conversas foram ficando mais longas, e um dia, em setembro, ela chegou da escola, jogou a mochila na cadeira da cozinha e disse: "Mãe, você pode me ensinar a entender de finanças, de verdade? Igual você sabe?" Disse que sim, e ensinei. Ensinamos juntas até hoje. Quanto a Fábio, eu soube por fragmentos, como se sabe de qualquer pessoa que deixou de ser o centro da própria história. A empresa passou por um período difícil depois do acordo. Não falência. Ele era esperto demais para deixar chegar nisso. Mas uma retração significativa, contratos perdidos, sócios que preferiram renegociar participações quando o processo de divórcio e os rumores sobre a holding se espalharam discretamente pelo mercado de Ribeirão Preto, que é um mercado grande, mas com memória pequena. Ele vendeu a casa de campo de Batatais, reduziu o escritório, trocou o carro. Não sinto satisfação em contar isso. Ou talvez sinta, uma satisfação pequena e honesta que eu não vou fingir que não existe, mas que também não cultivo, porque cultivar satisfação com o sofrimento alheio, mesmo o sofrimento de quem nos fez mal, é um veneno de ação lenta que a gente paga com a própria paz. O que sinto é algo mais próximo da indiferença. E descobri que indiferença, depois de anos de dor, é um luxo extraordinário. Marcos, meu aliado silencioso de todas aquelas noites de documentos, foi demitido da empresa de Fábio em maio de 2023, um mês depois do acordo, numa demissão que todo mundo no mercado entendeu o que era. Liguei para ele assim que soube. Disse que sentia muito. Ele disse que não, que estava ótimo, que na verdade estava aliviado, que trabalhar lá tinha virado uma coisa difícil nos últimos anos e que ele já estava olhando outras oportunidades. 3 meses depois, ele abriu o próprio escritório de contabilidade. Mandei flores na inauguração com um bilhete que dizia só: "Obrigada, por tudo." Ele me mandou uma mensagem de voz em resposta que eu ouvi no carro, com um som baixo, e que me fez rir porque ele começou falando sério e terminou com a voz embargada, que é o jeito que pessoas boas reagem quando são reconhecidas. Em setembro de 2023, 5 meses depois do divórcio, formalizei o meu escritório de contabilidade próprio. Não era novo, eu já fazia trabalhos autônomos há anos, mas agora era a coisa principal, o centro, não o segredo guardado no fundo da casa. Aluguei uma sala de 30 metros quadrados num edifício comercial no bairro Jardim Paulista. Coloquei uma plaquinha discreta na porta, comprei uma mesa que eu mesma escolhi e uma cadeira que custou o suficiente para ser confortável, mas não tanto que me fizesse sentir que estava gastando com vaidade. Coloquei um vaso de jasmim na janela. Os clientes foram chegando devagar, como chegam em qualquer negócio honesto que não paga por atalhos.
indicações, recomendações, a reputação construída ao longo de anos de trabalho silencioso que eu fazia enquanto fingia ser só a esposa do Fábio. No final de 2023, eu tinha 11 clientes fixos. No primeiro semestre de 2024, 23. Hoje tenho 41, uma assistente que trabalha comigo 3 vezes por semana, e uma lista de espera que me envergonha um pouco, mas que também me faz dormir bem. Comprei um apartamento novo em março de 2024. Não grande, não precisa ser grande quando é só seu. 2 quartos, sala com luz boa de tarde, uma varanda onde eu tomo café de manhã quando a agenda deixa. Decorei com calma, sem pressa, escolhendo cada coisa como se cada coisa importasse, porque descobri que importa, que há uma dignidade específica em montar o próprio espaço sem precisar negociar o gosto de ninguém. Coloquei jasmim na varanda também. Há uma coisa que eu penso com frequência quando estou nessa varanda de manhã com o café, com o sol que bate de frente nas segundas e nas terças, e que eu aprendi a organizar a agenda para não perder. Penso em quantas versões de mim existiram ao longo de tudo isso. A menina de 25 anos na festa com luzes de Natal. A jovem esposa que achou que amor era sinônimo de silêncio. A mulher que abriu uma gaveta um domingo de tarde e encontrou um envelope com um nome que não era o dela. A contadora que passou 3 anos montando 63 páginas de provas, com uma paciência que eu mesma não sabia que tinha. A mulher sentada numa sala fria de vidro, ouvindo o marido dizer que ia perder tudo. E essa aqui? Aqui está na varanda. Aqui tem o próprio escritório, os próprios clientes, a própria conta, o próprio jasmim. Aqui dorme sem acordar às 3 da manhã, com aquela ansiedade sorda de quem sabe que alguma coisa está errada, mas não sabe como nomear. Aqui, quando o telefone toca, não sente o estômago apertar antes de ver quem é. Essa versão de mim custou caro. Custou tempo, custou medo, custou anos de silêncio estratégico que às vezes doía tanto quanto gritar. Mas ela é a mais verdadeira que eu já fui. E eu não trocaria por nenhuma das outras, nem pelas mais fáceis. Fábio me mandou uma mensagem em dezembro de 2023, no Natal. Só. Feliz Natal, Cláudia. Espero que você esteja bem. Eu fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Não havia raiva. Não havia saudade. Havia uma estranheza tranquila, como olhar para uma foto antiga e reconhecer os rostos sem sentir que aquelas pessoas ainda têm poder sobre quem você é hoje. Respondi, Feliz Natal, e voltei para o jantar com a Beatriz e o Rafael, que tinha vindo de Campinas. Foi um Natal bom. Um dos melhores, na verdade. Não porque foi perfeito, não foi. O peru ficou um pouco seco. O Rafael quebrou um copo querendo fazer malabarismo depois da segunda taça de vinho. A Beatriz e eu discutimos por 15 minutos sobre a quantidade de farofa que cabia na travessa. Mas havia uma leveza naquelas horas que eu não reconhecia dos natais anteriores. Aquela leveza que só existe quando ninguém na mesa está fingindo que está bem. Nós 3 estávamos bem. De verdade. Isso é o que eu levo de tudo isso. Não o acordo, não os 2.320.000 que estão sendo honestamente trabalhados e reinvestidos e transformados em futuro. Não a satisfação de ter visto o advogado dele fechar o notebook e pedir licença. Não a prova de que eu era mais do que ele pensava que eu era. O que eu levo é a mesa de jantar no Natal com os meus filhos, sem ninguém fingindo. É o café na varanda na segunda de manhã. É o jasmim florescendo quando eu finalmente dei espaço para ele crescer. É a certeza que eu construí página por página durante 3 anos de silêncio e que ninguém mais pode me tirar, de que eu sou capaz, que eu sempre fui, que o problema nunca foi a minha capacidade. Foi que eu tinha passado tanto tempo colocando ela a serviço de quem não havia que eu mesma tinha começado a esquecer que ela estava lá. Ela estava. Sempre esteve. E se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like,
se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias, a gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.